Bom dia, meus caros alunos. Hoje, dia 14 de abril, nós vamos dar uma aula sobre classificação das ações. É uma aula importante, mas antes de iniciar nossa aula, eu gostaria de saber se todos estão bem, estão se cuidando. Nós estamos num momento difícil e, de qualquer forma, nós não vamos parar as nossas atividades. Eu vou continuar dando as aulas para vocês e gostaria muito de relembrar que nas últimas aulas nós passamos alguns exercícios para vocês fazerem. Busca de acórdons, né? E vocês então entregarão pelo Canvas para mim. E aí eu vou fazer uma avaliação e as notas serão atribuídas de acordo com as atividades que vocês forem fazendo, né? Realmente a gente sente hoje saudade da faculdade, de dar aula para vocês, mas nós montamos toda uma infraestrutura para poder dar essas aulas à distância. Alguns professores estão fazendo pessoalmente, eu prefiro gravar, porque eu consigo me expressar melhor e aí eu acho que eu faço me entender e vocês podem assistir quantas vezes quiser. Vocês não terão só comigo, só essa aula, ou seja, as aulas que eu já dei continuam disponibilizadas para vocês assistirem ainda. Muito bem. O tema de hoje é classificação das ações. E quando nós falamos em classificação das ações, significa que nós estamos indo ao Poder Judiciário por meio de uma ação para buscar o direito material que foi violado. Então, nós temos aí os modos pelos quais a prestação jurisdicional pode ser efetuada, tá certo? Para poder atingirmos o objetivo da prestação jurisdicional. Então, as partes se socorrem do Poder Judiciário justamente para, utilizando-se do caminho correto, né? Vocês lembram que nós já falamos das condições da ação, dos elementos da ação, que o juiz analisa se as partes são legítimas, se há o interesse de agir, para poder, então, receber essa ação. Basicamente, nós temos 3 tipos de ação que nos permitem o acesso ao judiciário. As ações de conhecimento, as execuções e as cautelares. Muito bem. A ação mais comum são as ações de conhecimento. As ações de conhecimento são aquelas em que eu levo ao juiz os fatos e os fundamentos para poder fazer com que ele me dê uma sentença favorável. Então, é o processo de conhecimento por meio do qual o juiz conhecerá o interesse das partes e poderá, então, dar o provimento a eles. O que eu tenho que informar ao juiz? Volto a repetir. O que o juiz não sabe na ação? O juiz não sabe, ele não tem conhecimento dos fatos. Os fundamentos jurídicos ele tem, que é a parte em que ele vai se valer para decidir os fatos apontados. Evidentemente que o advogado, quando faz a petição inicial, ele tem que levar ao juiz os fundamentos jurídicos também, além dos fatos, né? Como nós vimos lá no interesse de agir, na necessidade, na adequação, ele tem que efetivamente indicar os fatos e os fundamentos. Ainda que os fundamentos não sejam os melhores ou os mais apropriados, o juiz vai adequá-los. Volto a repetir, os fatos para o juiz são os mais importantes. No curso da ação, o juiz vai analisar o quê? Vai analisar as alegações do autor, as alegações do réu, ou seja, os fatos alegados pelo autor, os fatos alegados pelo réu, e vai analisar o conjunto probatório apresentado. O que eu sempre digo a vocês, nas ações é imprescindível que as provas sejam produzidas desde o início. Não se admite surpresas na fase probatória. Eu não posso simplesmente fazer com que surja uma prova sem que antes ela tenha sido cogitada ou ela existisse, né? Não existe aquela história de, olha, num determinado momento eu apresento uma testemunha. Não, tudo tem prazo para ser feito. Existe um instituto no processo que chama preclusão. Preclusão é aquele período em que a parte tem para apresentar
os seus argumentos, as suas provas, e se ele não faz no prazo estabelecido pela lei ou pelo juiz, preclui, ou seja, ele não poderá mais trazer isso ao processo. A regra, ela é bem objetiva e é uma regra que tem que ser observada, certo? Se eu não utilizei o prazo adequado, eu não poderei mais fazer uso do instrumento cujo tempo já se escoou. Porém, em relação às provas, se por acaso eu demonstrar ao juiz que eu não possuía essa prova, que essa prova surgiu posteriormente e tem a ver com aquilo que nós estamos discutindo, eu poderei, mediante justificativa e aceitação do juiz, de incluir essa prova no processo. Logicamente, nos valendo do princípio do contraditório, em que a outra parte terá todo o direito de se manifestar, e o juiz então vai decidir se aquela prova permanece no processo ou será retirada, se ela será considerada ou se ela será desconsiderada dentro do processo, ok? Então, isso é extremamente importante. Então, nós temos que ver esses aspectos. E desse processo de conhecimento, ele chama processo de conhecimento, como eu já disse, por quê? Porque ele leva ao juiz o conhecimento dos fatos para que ele possa se convencer e decidir. Nesse aspecto, o juiz pode, após a análise da petição inicial, da contestação e das provas produzidas, proferir 3 tipos de sentença. Uma sentença declaratória, uma sentença constitutiva ou uma sentença condenatória. Muito bem. A sentença declaratória, ela tem como finalidade apenas declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica, certo? Então, ela só vai, o juiz só vai dizer se houve ou não a declaração, se entre as partes há ou não uma relação jurídica. Qual é a relação jurídica? Aquilo que nós falamos lá das condições da ação. Ele tem que ter, para que as partes, para que o autor promova uma ação contra o réu, o autor tem que demonstrar que entre elas existe uma relação jurídica. Ora, isso é extremamente importante, porque sem relação jurídica, a sentença lá na frente não vai ter efeito nenhum. Por quê? Porque entre elas não existe nenhuma ligação. Então, é uma sentença que não vai ser totalmente inócua. Então, a sentença declaratória ela vai declarar a existência ou inexistência de uma relação jurídica ou até declarar a falsidade ou não de um documento, tá certo? Que vai poder ser usado aí numa outra ação. A declaratória não. Ela pode declarar, por exemplo, a existência ou inexistência de uma dívida. Só isso. Ela não cobra a dívida, ela não faz nada em relação à dívida. Ela só declara que o autor deve ou não deve. E aí, depois, mediante possível execução, que é um outro tipo da ação que nós vamos ver, é aquela que será utilizada. Muito bem. Nós falamos, então, da sentença declaratória. Segundo tipo de sentença, a sentença constitutiva. Ora, a sentença constitutiva é aquela que visa a obtenção de uma sentença que crie, modifique ou extinga direitos. Ok? Ela vai criar direitos, as partes, o autor vai propor uma ação contra o réu, para a criação de um direito, para a modificação do direito ou para a extinção de uma relação jurídica. Ok? Então, criar, modificar ou extinguir. Então, esses são os pedidos. Por exemplo, quando nós temos uma sentença constitutiva, por um exemplo é a ação de divórcio, né? Quando a mulher entra com uma ação de divórcio contra o marido, o que ela quer? Ela quer a extinção de uma relação jurídica construída por meio do casamento, certo? Se não houvesse o casamento, não seria uma ação de divórcio, certo? Seria uma ação de um rompimento de um vínculo, de uma relação jurídica, de uma relação estável, tá certo? Até declarada em cartório e tudo mais. Seria a extinção dessa relação jurídica, tá certo? Então, eu posso criar, modificar ou extinguir. Eu posso modificar a situação, por exemplo, de guarda de filhos. Então, eu vou determinar que o pai visite tais e quais dias, mas eu posso depois promover uma ação e dizer, olha, a mãe não está tratando bem, ou não cuida como deveria, eu quero a modificação da guarda, tá certo? Então, modifico uma situação jurídica, tá certo? Então, a sentença constitutiva tem essa natureza. Muito bem. E o terceiro tipo é a sentença condenatória.
Essa sentença condenatória é a que obriga a que alguma coisa seja feita, alguma obrigação de dar, fazer, não fazer, entregar, pagar. Então, quando eu dou uma sentença condenatória, eu estou condenando alguém a praticar qualquer desses atos. Por exemplo, se alguém não tem um contrato com o banco e não paga esse contrato, o banco pede a extinção, pede a rescisão do contrato e a condenação do réu no pagamento dos valores devidos por inadimplência. Então, ele vai condenar, ele vai declarar a existência da relação jurídica, dizendo, ó, entre o autor e o réu existe uma declaração, tá certo? Existe uma relação jurídica proveniente do próprio contrato, ok? E, em seguida, ele vai fazer o quê? Ele vai simplesmente fazer com que, diante das provas colhidas, da demonstração do não pagamento, condene o réu a pagar ao banco autor a importância X devida em razão da inadimplência, né? E aí, evidentemente, que essa execução, ela tem o condão de fazer com que essa obrigação seja cumprida até de caráter coercitivo, como nós vamos ver mais a seguir quando falarmos das ações de execução. Então, o importante é que a gente verifique o seguinte: dentro desses três tipos de sentença, da sentença declaratória, constitutiva ou condenatória, dependendo do quê? Do pedido que for feito lá na petição inicial. Vocês lembram dos elementos da ação? Quando os elementos da ação eu falei partes, causa de pedir e pedido, o pedido é o limitador da decisão do juiz. Então, o pedido é que vai dizer se a sentença será declaratória, constitutiva ou condenatória, ok? Então, diante desse cenário, a gente percebe claramente a importância da ação de conhecimento. Aliás, a ação de conhecimento ela é a ação mais importante. Por quê? Porque é ela que vai gerar o outro tipo de ação, que é a ação de execução. Então, nós vamos ver já a segunda classificação das ações. Então, essa é a ação de conhecimento, a ação mais comum. É aquela que o juiz não sabe dos fatos e as partes levam a ele o conhecimento, mediante a produção de provas que gerará uma sentença de acordo com o pedido que for feito. Declaratória, constitutiva ou condenatória. Ok? Muito bem. Qual é a segunda classificação das ações? A ação de execução. A ação de execução, ela é extremamente importante. Por quê? Ela normalmente incide sobre as sentenças constitutivas e condenatórias, muito mais sobre as condenatórias, né? Nós vamos ver que quando há uma condenação, a obrigação de pagar, não pagar, fazer, não fazer, entregar, como eu já disse anteriormente, faz com que a parte que não cumpra seja obrigada a cumprir por força da decisão do juiz. Porque imaginem, se por acaso o juiz desse uma sentença e a parte simplesmente ignorasse essa sentença, dissesse, olha, eu não vou cumprir essa sentença. O que nós faríamos? O Estado ele tem todo um aparato, tem toda uma condição de propor-ação, de dar a prestação jurisdicional, do juiz acompanhar o processo, analisar o processo e decidir. Ora, o que adiantaria se o juiz desse uma decisão e o réu simplesmente falasse assim, eu não vou cumprir, e ficasse por isso mesmo, né? Seria a mesma coisa que ganhar e não levar. Ou você pegar a sua sentença que você ganhou a ação e enquadrar e colocar num quadro na sua casa e para todos os dias você ver e falar, olha, eu ganhei, mas não levei nada. Não é assim que funciona. O Estado, ele dá ao Poder Judiciário, além do poder jurisdicional, o poder coercitivo, o poder de fazer cumprir as suas próprias decisões, o poder de fazer com que o juiz decida e, em seguida, a parte não cumprindo no prazo estabelecido, o juiz invada o patrimônio da parte e retire dela tantos bens quantos forem necessários para, fazendo uma apuração, uma valoração, faça uma venda pública dos bens e o valor que for apurado seja entregue ao credor, autor da ação.
dentro do limite da condenação. Se sobrar, devolve para o réu, certo? A condenação foi 10, se eu vendi o bem por 20, eu pago o autor e devolvo os outros 10. Se faltar, eu vou atrás de outros bens do devedor, réu, para poder fazer com que ele cumpra integralmente a obrigação. Então, isso é extremamente importante. Então, o segundo tipo de ação é execução. A execução é gerada por um título executivo judicial. O título executivo judicial nasce de uma sentença dada pelo juiz. Então, o juiz dá sentença, não sendo cumprida, essa sentença gera um título executivo judicial. Por que judicial? Porque vem de um processo judicial. E por que eu estou insistindo na palavra judicial, né? Título executivo judicial? Porque nós temos também o título executivo extrajudicial. O título executivo extrajudicial é aquele que tem origem num título que não uma sentença dada por um juiz. Por exemplo, o título executivo extrajudicial, um cheque, uma nota promissória, uma duplicata. Então, são documentos emitidos que já contêm dentro do seu objeto um fato existente. Quando eu emito um cheque, eu assino o cheque lá, de um determinado valor, eu entrego esse cheque a alguém, eu estou reconhecendo a essa pessoa a dívida que eu tenho em relação àquele cheque. Então, eu não preciso promover uma ação de conhecimento para mostrar para o juiz que aquele cheque foi dado e que o valor do cheque está correto. Não. A minha assinatura no cheque preenchido com o valor já é a confissão de que eu devo aquele valor. A duplicata e a nota promissória, exatamente a mesma coisa. Então, nesse aspecto, o título executivo extrajudicial, a parte já entra com a execução por ter o título. Não precisa passar pela fase do conhecimento, não precisa levar ao juiz os fatos, provas de tudo aquilo. Evidentemente que existem títulos, como o cheque, que tem um tempo de vida útil determinado, ok? Se por acaso passar esse tempo, aí sim, o cheque prescreve e eu sou obrigado a entrar com uma ação de conhecimento de cobrança daquela dívida, ok? Então, vejam bem, se o título vence dentro do seu tempo de vida de execução para que ele seja cobrado diretamente, aí eu vou ter que usar a via ordinária da ação de conhecimento para demonstrar que aquela dívida existiu e o juiz então me condene o réu a pagar. Okay? Desde que a ação principal, a ação de conhecimento, também não esteja prescrita. Normalmente o título executivo extrajudicial, ele prescreve antes, tá certo? Ele perde a sua validade antes. Mas se ele não perde, ele estiver no seu tempo de vigência e de existência, eu posso diretamente entrar com ação de execução. Então, vejam bem, isso é extremamente importante para que a gente possa determinar que a execução seja cumprida, ou seja, a ordem de cumprimento da decisão. Só para fazer o fechamento da execução, nós temos a execução de títulos judiciais, que tem origem numa sentença de um processo de conhecimento, sentença condenatória, e temos também os títulos executivos extrajudiciais, que têm origem nos títulos emitidos por pessoas que têm no seu conteúdo já um reconhecimento de uma dívida que são feitas por meio de cheques, notas promissórias, duplicatas, confissões de dívida, e são inúmeros títulos aí que podem ser utilizados, ok? Então, a execução nada mais é do que a força coercitiva do Estado para fazer cumprir uma obrigação que não foi observada no seu tempo pelo devedor, ok? Então, e essa execução tem a força de invadir o patrimônio do devedor e fazer com que o Estado dê força à sentença do juiz, ok? Volto a dizer, seria totalmente inócuo se nós não tivermos essa força por determinação do juiz, essa força para a propositura, para o cumprimento da sentença, perfeito? E o terceiro são as ações cautelares. As ações cautelares, hoje, o novo código reduziu muito o número das ações cautelares. Por quê?
Porque hoje nós temos força concedida às tutelas. Tutela antecipada, tutela de evidência e tutela de urgência, vocês vão ver isso, que pode ser pedido diretamente na ação principal. As cautelares são ações que são propostas com a finalidade de medidas urgentes, porém provisórias. Elas têm uma durabilidade, que é a durabilidade da ação. A ação cautelar é aquela que visa providências para assegurar uma decisão principal. Então, eu entro com um processo e a cautelar ela pode ser preparatória de uma ação principal ou incidental. Ou seja, ela pode vir antes da ação de conhecimento, ok? Por exemplo, sustação de protesto. Quando eu tenho, por exemplo, eu estou indo na minha casa e alguém chega e fala assim, olha, eu estou um cartório extrajudicial de títulos, de protesto de títulos, manda a minha casa dizendo, olha, o senhor tem tantos dias para pagar um cheque que foi protestado. E, na verdade, esse cheque, ele fora objeto de furto na minha residência, por exemplo, ou furtaram de mim por algum outro motivo. E alguém emitiu esse cheque. E alguém entregou esse cheque para um terceiro, o terceiro, obviamente, depositou, o banco devolveu, falando, a assinatura não confere, logicamente não confere porque não fui eu que emiti aquele cheque, e a empresa manda para o protesto. Aí eu recebo na minha casa o protesto, e aí o que eu faço? Eu entro com uma medida cautelar de sustação de protesto, dizendo ao juiz, olha, esse cheque, e demonstrando ao juiz que esse cheque fora objeto de furto. E tem junto o boletim de ocorrência, o que o juiz faz? Ele dá uma liminar suspendendo a ordem de protesto, para que meu nome não seja negativado junto ao Serasa ou qualquer um desses órgãos de proteção do consumidor. Só que, quando o juiz me deu a liminar, eu tenho 30 dias para propor a ação principal. Né? Isso está estabelecido no artigo 308 do Código de Processo Civil. Então, nesses 30 dias, eu tenho que entrar com a ação principal. Qual a ação principal? A ação de anulação do título. Por quê? Porque esse título foi furtado. Esse título não fui eu que assinei. A assinatura é falsa. E aí, na ação, eu vou fazer a demonstração que o título foi furtado e que a assinatura que ali consta não é minha, é falsa. E o juiz, então, vai declarar, aí sim, uma declaração de nulidade simplesmente do título. É aquela sentença declaratória, porque eu pedi na minha petição inicial, meu pedido era de anulação do título e declaração que aquele título fora furtado e não fora por mim assinado. Então, aí eu tenho 30 dias, proponho ação, aí virá, então, uma sentença declaratória anulando o título, aí caminha para o cartório e susta definitivamente o protesto. Por quê? Porque não fui eu o emissor daquele cheque. Entenderam? Então, a cautelar tem essa finalidade. Ela é preventiva e urgente, tá certo? Porque depois que protestou, não adianta mais o juiz me conceder a liminar, já protestou o meu título. Né? Meu nome já está sujo. Até que eu retire, muitos efeitos negativos podem surgir em relação à minha pessoa. E ela pode ser também incidental, no curso de uma ação. Né? Por exemplo, eu tenho uma ação em que há uma alegação de que um documento que foi juntado é falso. Então, eu entro com um incidente de falsidade, que é uma cautelar. Né? Eu posso fazer uma prova pericial de falsidade, mas posso entrar com um incidente também cautelar para que o juiz dê uma sentença dizendo que aquele documento é falso, que foi feita uma perícia de que aquele documento é falso. Então, isso é extremamente importante que a gente tenha sempre em mente, ok? Então, as cautelares hoje extremamente reduzidas do CPC quase não têm mais uma utilidade muito grande. Em razão do quê? Em razão da possibilidade de nós fazermos com que esses pedidos sejam totalmente feitos na ação principal já diretamente. Eu não tenho que promover duas ações, pagando duas custas e tudo mais. Né? O que é importante que eu gostaria que vocês guardassem muito? Quando o juiz concede uma liminar na cautelar, ele analisa dois aspectos. Né? Dois requisitos que têm que coexistir. Primeiro, o fumus boni iuris e o segundo, o periculum in mora. O que é o fumus boni iuris? É
a fumaça do bom direito, ou seja, a probabilidade de que aquilo que está sendo dito ali diante dos documentos juntados seja verdade. Ok? Por que a gente fala, por que a gente usa essa expressão latina de fumus boniuris, fumaça do bom direito? Porque a fumaça ela não nos permite uma visão nítida, mas ela nos deixa ver alguma coisa, ou antever alguma coisa. Então, é muito importante que o juiz, quando analise um pedido liminar, ele veja que dentro daquele pedido há a possibilidade de que aquilo tudo seja efetivamente uma verdade. Ele não tem uma visão total e cristalina, porque a outra parte não se manifestou, ela ainda vai dizer, vai dar a versão dela sobre os fatos. Mas aquilo que o autor está trazendo tem uma grande chance de ser verdade, tá certo? E o periculum in mora. O periculum in mora significa o perigo na demora, ou seja, se o juiz demorar para conceder a liminar, simplesmente aquilo vai se perder a sua utilidade. Ou seja, não adianta mais o juiz conceder a liminar depois que o meu nome foi protestado. Tá certo? Depois que o meu nome ficou sujo na praça. Ah, eu vou conseguir na ação principal limpar meu nome, sei lá daqui quanto tempo. E o crédito que eu posso perder, o carro que eu posso deixar de comprar financiado, e o financiamento que eu tenho no banco, que eu estou pedindo, o banco vai negar, e o prejuízo que eu vou sofrer. Tudo bem, eu vou provar lá na frente que o cheque foi roubado e tudo mais, mas e aí? E o prejuízo que eu já fiquei? Então, o periculum in mora é, olha, se não der agora, se der depois, poderá ser tarde demais. O prejuízo poderá ser irreversível. Então, por isso que nessas ações, o juiz vai analisar o periculum in mora, o fumus boniuris. Se ele tiver os dois presentes, o perigo na demora, ou seja, se aquela decisão não puder surtir um efeito naquele momento, ou se não houver uma fumaça do bom direito, aquilo que está sendo discutido tenha uma plausibilidade, o juiz simplesmente não vai conceder, ok? Então, vejam bem, nós temos aí essa possibilidade de, dentro dessas, em resumo, em síntese da classificação das principais ações, nós temos a ação de conhecimento, a ação de execução e as ações cautelares, ok? Então, continuamos sobre o tema da classificação das ações mais adiante. Muito obrigado e, em seguida, continuaremos.